explicar um pouco de maneira mais simplificada, né? Não se constrói inteligência artificial somente com algoritmos, portanto é necessária uma interação muito grande entre a equipe clínica e a equipe de TI. Fundamentalmente o que a gente faz e o que a gente fez foi unir aquele conhecimento que o corpo clínico nos trouxe, já com dicionários de dados, com a expertise que eles aprenderam durante a pandemia, e colocou isso num algoritmo, onde a gente utilizou, por exemplo, padrões epidemiológicos já que a gente considera como sensibilidade, especificidade, que já são utilizados para testes diagnósticos, alguns têm familiaridade, mas aplicados no contexto de inteligência artificial para que a gente conseguisse ter métricas relacionadas ao qual é o grau de acerto desse algoritmo. Um grande desafio quando a gente fala de dados clínicos, né, é que a gente, em geral, está lidando com o que a gente chama de dados estruturados. Ou seja, aquilo que a pessoa vai lá e digita num campo, como, por exemplo, um CID, né, ou, por exemplo, se realizou um procedimento. Um dos grandes motivos e que a gente viu acontecer durante essa pandemia é que as equipes estavam muito sobrecarregadas. E muitas vezes não havia tempo de preencher esses campos, ou esses campos eram preenchidos de maneira imprecisa. Numa primeira fase da pesquisa, a gente tentou utilizar esses dados que a gente chama de estruturados, né? E a gente observou que tinha um viés importante, além, é claro, também de várias informações perdidas. Isso nos levou a nos fazer olhar para o texto, né? Ou o que a gente chama de dado não estruturado, ou o texto clínico. E aí que é um desafio muito grande, utilizando esses algoritmos de que a gente chama de processamento de linguagem natural, que é como se a gente fizesse o computador entender o que está escrito, entender um pouco da nossa linguagem. E aí é um desafio tão grande quanto, porque a linguagem clínica ela é diferente da nossa linguagem coloquial, ou mesmo de qualquer outra linguagem. E aí a gente precisa testar e ver a capacidade desse algoritmo de extrair as informações, ou seja, fazer aquela coluna lá do banco de dados, assim como se fosse um processo tradicional. Um humano que pega e lê o texto e diz, bom, tem hipertensão aqui. Ah, esse paciente tem hipertensão. Mas isso precisa ser cruzado quando a máquina faz. A máquina lê o texto, né? Identifica padrões e aí depois, por uma série de etapas, a gente constrói esse banco. Dizendo, bom, ali aparece hipertensão, faz sentido e está codificado como que aquele paciente tem hipertensão no banco de dados. Um pouco essa ideia. Gabriel, agora me explica o seguinte, tinha que integrar o que a plataforma estava pedindo de informação com os dados que os hospitais têm disponíveis. Qual é esse gap? Então, sempre que a gente começa um estudo epidemiológico, a gente precisa definir muito bem quais variáveis que a gente vai coletar. Tendo em vista que quanto mais variáveis nós coletamos, a gente aumenta o risco de vieses, né, por imprecisão, ou, por exemplo, mesmo de ter mais variáveis do que a gente vai utilizar. E isso, por exemplo, inclui, na hora do ajuste, fazer vieses de seleção. É um exemplo que pode acontecer. Mas, qual é o grande desafio? Encontrar e avaliar o que em geral está escrito no texto clínico e ver se aquilo de fato pode ser levado para a CRF, que a gente observou que tem uma extensão considerável, né? Então a gente teve que fazer algumas séries de adaptações, sempre cuidando, é claro, da qualidade dos dados e checando para ver se batia o que o computador extraía com o que o humano. Mas sim, é um desafio bem grande transformar o que está no texto clínico naquela CRF. E esse gap aí, a gente ainda está em fase de construção. Você trabalhou com outros hospitais, além dos hospitais da EBSER, né? Esse Data Hub, explica aonde que esse Data Hub foi aplicado, né? Essa ferramenta de inteligência artificial foi aplicada para se construir esse Data Hub e a heterogeneidade dessas informações clínicas, né? Ainda no Brasil. Perfeito. Bom, a gente trabalhou, foram várias fases, mas lá na primeira fase, principalmente com os dados do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e GHC, Grupo Hospitalar Conceição. E posteriormente a EBSER, né, que é uma estrutura de são diversos hospitais que foram incluídos nesse processo.
Nessa segunda rodada também foram incluídos, por exemplo, os hospitais do Espírito Santo, né, o HCB, Hospital da Criança de Brasília, e a USP Ribeirão Preto. Agora falando mais do aspecto do que a gente montou, né, do Data Hub de Covid, de fato, a gente pega um texto, aplica esse algoritmo de inteligência artificial, ele vai extrair os termos, né, que estão marcados em positivos ou negativos ou possíveis, e aí depois a gente aplica um segundo algoritmo, que vai transformar esses termos em variáveis, ou seja, se o paciente tem ou não tem, em cada nota clínica. Né? E a partir disso, né, se vão juntando os bancos de dados, sejam quando o hospital tem bancos estruturados ou quando não tem, até formar lá o que a gente chama de Data Hub, que é um grande banco de dados com diversas informações clínicas e assistenciais. Né? E aí ele poderá ser utilizado para diversos fins de pesquisa posteriori. Eu não sei se eu respondi exatamente, Respondeu. Mais ou menos, né? Mas assim, eu queria saber sobre o volume de informações. Então, assim, um paciente deve gerar muitas informações, né? Então, assim, no momento vocês processaram quanto de volume de informação para chegar nesse Data Hub em torno de 30 mil 38 mil casos, né? Bom, a gente fala de milhões de notas clínicas, agora me falha um pouco a memória, mas em torno de 10 milhões de notas clínicas, né? E isso vai ser sumarizado por tempo, né? Se aquela aconteceu na entrada ou na saída, porque são informações diferentes, ou seja, se o paciente foi admitido na UTI nas primeiras 48 horas, é diferente de um paciente que foi admitido nas últimas 48 horas. Então, acontecem vários processos de sumarização, tá? Porque se lê primeiro cada nota, depois junta por momento e paciente, e por fim, por paciente / caso, né? Porque o paciente pode reinternar várias vezes. Mas principalmente cada caso de internação, se me permite dizer assim. Seria praticamente inviável ler mais de 10 milhões de notas clínicas em um período tão curto. Então, esse ganho de escala que a inteligência artificial nos ajuda é justamente nisso, né? E esse processamento, que em que pese em certo momento é muito pesado, utilizando ferramentas como processamento em nuvem, GPUs a gente chama, processamento em paralelo, ou seja, várias máquinas fazendo ao mesmo tempo. Tudo isso para que sumarizasse, juntasse os bancos de dados até ter aquela linha que corresponde a um caso, né? Ou seja, uma internação hospitalar com tudo o que aconteceu durante aquela internação. Então, foi um pouco essa a ideia desse processo. E, Gabriel, você fala muito assim da questão tecnológica, né, do Data Hub, mas como é que você vê a produção de todas essas informações, esse processamento, para o dia a dia do hospital? Afinal de contas, você está lá no hospital. Isso, né? Tudo isso que a gente vem realizando é justamente no sentido de daqui a algum tempo fornecer essa informação em tempo real para o gestor, ou em um tempo muito mais curto do que seria ler todas essas notas clínicas, né? Portanto, por isso que a gente tem muito cuidado com cada uma das informações geradas, porque a nossa ideia é que daqui a algum tempo isso possa ser utilizado para ferramentas de gestão, para que, por exemplo, a pessoa que está lá na CCIH olhe, bom, a gente teve um número tanto de infecções hospitalares, vamos investigar o que está acontecendo aqui. Ou propriamente, né, à medida que o sistema vai avançando, abordar os custos desse sistema de saúde, né? Onde é que será que a gente pode melhorar os processos e otimizar? Todas essas informações precisam ser, todos esses dados precisam ser transformados em informações, né? E a gente investiu algum tempo também, não só na geração do Data Hub, mas também de relatórios sistematizados e que sejam visuais, com gráficos, né, tabelas, para que uma pessoa sem essa expertise na área de dados consiga ler aquelas informações de maneira sumária e rápida. Então isso também a gente está pensando, na verdade já foi pensado e já foram produzidos alguns relatórios.